Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Haroldo Mendes, sou um dos professores do ISTL e é com alegria que eu chego até vocês através desse vídeo, nessa primeira aula, para conhecermos um pouquinho sobre os fundamentos do cristianismo. Muitas pessoas frequentam as igrejas, grande parte da população mundial já nasce num berço, num lar cristão, mas muitos não conhecem a história, os fundamentos da sua própria religião. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a formação do cristianismo, como que ele surgiu, suas principais doutrinas e muitas coisas que vão esclarecer para vocês a razão da nossa fé, o porquê nós somos cristãos. O cristianismo, para quem não sabe, ele é uma religião monoteísta e está entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O monoteísmo é aquela religião que crê em um só Deus. Então o cristianismo crê que existe um só Deus. Nós temos no mundo 2,18 bilhões de cristãos. É a maior religião do mundo. O cristianismo, ele começou como um movimento dentro do judaísmo no 1º século depois de Cristo. Alguns dizem que ele era uma facção, uma vertente do próprio judaísmo. Então essa ligação do judaísmo e do cristianismo, ela é real. Não dá para a gente ser cristão e descartar o nosso vínculo com o judaísmo do 1º século. Então todos os primeiros apóstolos de Jesus, eles eram, em sua maioria, judeus. O próprio fundador do cristianismo, Jesus, era judeu, seguia os princípios do judaísmo do seu tempo. Então, essa ligação, ela tem alguns aspectos que é importante a gente colocar aqui para vocês, para que vocês possam compreender o nosso vínculo lá atrás com o judaísmo. O primeiro aspecto é que eles tinham o templo como um lugar comum. Vários textos do próprio Novo Testamento e também textos extra-bíblicos vão nos apontar como que os primeiros cristãos se reuniam também no templo, no templo e nas casas, muito embora, é bom a gente frisar aqui, que eles não celebravam o culto cristão dentro do templo judaico, mas eles se reuniam no pátio do templo. Também era grande a presença de sacerdotes e fariseus entre os primeiros cristãos. Muitos se converteram ao cristianismo, muitos se converteram àquela nova fé que estava surgindo ali. Também nós veremos que Paulo observa ritos judaicos. Ele não descarta de todo a sua tradição, a sua ascendência judaica. Paulo segue os princípios do judaísmo e pratica também seus ritos, embora ele fosse um cristão convertido. Também as sinagogas, logo durante o período do exílio, continuaram sendo local de adoração e de evangelização para os cristãos. Sinagogas quer dizer casa de ensino, lugar de ensino. Também os primeiros líderes do cristianismo eram de origem judaica. Então é importante a gente poder saber pautar isso e observar esses detalhes. E o Antigo Testamento, para os cristãos, desde o princípio, era também a palavra de Deus. Haja vista eles não terem ainda o livro sagrado do Novo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento.
O que eles tinham eram alguns fragmentos de textos do Antigo Testamento, do qual eles se serviam dele. Depois começaram a circular entre as comunidades de fé as cartas paulinas, né? As cartas dirigidas às igrejas e também as chamadas cartas católicas ou cartas universais. Mas isso nós veremos mais para frente em outra matéria. Uma coisa importante é o contexto teológico e histórico em que o cristianismo nasce ali na Palestina. A esperança messiânica, né, a esperança de um Messias, era uma das características e tem sido, né, até hoje, distintivas do povo judeu através de toda a sua história. Então lá também, naquela época, eles esperavam o Messias, eles aguardavam o Messias. E a igreja cristã identificou em Jesus esse Messias esperado pelo povo de Israel. Isso é fundamental, porque já identifica o caráter divino do cristianismo nascente, das comunidades primitivas. Então esse Messias, ele é apontado desde lá dos textos antigos, da literatura rabínica, desde lá dos tempos antigos, dos textos sapienciais, dos textos dos profetas. Eles aguardavam o Messias. E o cristianismo é a evidência de que esse Messias já veio, esse Messias chegou, se manifestou entre o povo de Deus. Então, o Novo Testamento evidencia que os discípulos de Cristo incorporaram a crença messiânica de seus dias, né? Então, havia, né, na época, é bom a gente frisar, que alguns líderes se manifestavam e se identificavam com o Messias, né? O Novo Testamento vai nos mostrar isso. Os evangelhos também vão nos mostrar isso. Mas nenhum deles teve a proeminência que o Senhor Jesus teve. Jesus é o cumprimento das profecias veterotestamentárias, das profecias do Antigo Testamento. Então, nós temos aí uma constante luta por hegemonia, o interesse, né, de terem uma posição de destaque no novo governo de Cristo, entre alguns membros ali da comunidade de fé primitiva. E também a incapacidade contumaz de entender o aspecto profético do Messias sofredor e o desespero de verem suas respectivas ideias frustradas demonstravam que eles esperavam a vinda de um Messias rei, né, que libertasse politicamente a nação. Então, a ideia que tinha ali no primeiro século de um Messias não era essa ideia que hoje nós temos de um Messias escatológico, né, de um Messias que vem para restaurar o reino, mas não o reino humano, mas o reino divino. O próprio Senhor Jesus deixa isso claro nos evangelhos, quando ele fala: o meu reino não é deste mundo, né? Então Jesus vem trazer um reino além, um reino de Deus, onde habita a justiça e onde habita a verdade. Mas os judeus da época de Jesus esperavam um Messias libertador. Então havia conflitos, inclusive entre os primeiros cristãos, sobre essa questão da autoridade, digamos, secular desse Messias. Eles achavam que Jesus iria libertar os judeus do domínio romano. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos trazer a salvação, para nos trazer a boa nova. Então, queridos, é importante a gente deixar isso bem claro, bem definido, para que a gente possa compreender por que, na época, os judeus rejeitaram Jesus. Por que eles não aceitaram Jesus como o Messias, como o ungido de Deus? Porque eles esperavam o Messias que os libertasse do domínio
romano. Então, naquela época, a igreja caminhando mais para frente, né, no final do primeiro século, até então a igreja ainda não era muito definida teologicamente. Ela tinha a visão de um Salvador, ela tinha um Jesus com ela, né, um Cristo Salvador eterno, e esse Cristo foi julgado e condenado pelo Império Romano, foi morto e ele ressuscita no terceiro dia, né? Aí a igreja, a comunidade primitiva fica numa expectativa, porque até ele se manifestar ressuscitado, a igreja ficou, podemos dizer, num vácuo de frustração, de desânimo, de tristeza, embora eles acreditassem na mensagem da ressurreição, mas ainda não tinham a comprovação de que Jesus realmente havia ressuscitado. Ele ainda não havia aparecido para eles. E aí, quando Jesus começa a se manifestar pós-ressurreto, com seu novo corpo ressuscitado, seu corpo glorificado, então a igreja se enche de força, se enche de ânimo, se enche de fé, de esperança. E aí vem o dia de Pentecostes. O próprio Jesus havia feito a promessa, né, dizendo que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí eles recebem o poder do Espírito Santo. E a igreja, que antes era tímida, medrosa, desesperançada, sem vida, ela ressurge com força pelo poder do Espírito Santo, e aí ela começa a operar maravilhas, e eles não temem mais os judeus, não temem mais o Império Romano, e a igreja, então, aí ela começa a se desvincular do judaísmo, ela começa a se mostrar como uma força própria, como uma religião específica, não mais como uma seita do judaísmo, não mais como uma partição da antiga religião judaica, mas sim como a nova mensagem, a nova aliança, a força de Deus para o novo tempo da humanidade, e agora a salvação era oferecida a todas as pessoas. Então nós temos aí até o final do primeiro século uma igreja pujante, né? Uma igreja que não tem uma definição muito clara teologicamente falando, mas uma igreja que tinha uma experiência viva com Cristo vivo, com Jesus ressuscitado e com o poder do Espírito Santo. Hoje muitas igrejas tentam voltar a esse tempo, tentam viver uma realidade de igreja primitiva, mas sabemos que não é fácil, né, voltar a esse tempo, né? Então, queridos, a partir do ano 100, e aí os apóstolos já morreram, né? E a igreja começa a sofrer influência, começa a sofrer influência de vertentes, porque ela não tinha ainda uma estrutura teológica definida. E nós vemos entre essas influências que entram na igreja já no primeiro século, né, os chamados ebionitas. Na visão dos ebionitas, Jesus Cristo era apenas o profeta semelhante a Moisés. Lá em Deuteronômio 18, 15 a 18, diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então Jesus, segundo os ebionitas, era concebido apenas como figura humana, filho de José e Maria. Eles acreditavam que Cristo desceu em forma de pomba
que o Espírito desceu, que Cristo desceu em forma de pomba sobre Jesus por ocasião do seu batismo ou da sua ressurreição. Então, para os ebionitas, Jesus era um homem sobre o qual desceu o Espírito Santo, que era, na verdade, o Cristo, segundo a concepção dos ebionitas. Né? Então, sem alterar a condição humana de Jesus. Então, logo a encarnação, o nascimento de Jesus de uma virgem e a divindade de Jesus, Jesus como Deus, eram negadas pelos ebionitas. E os cristãos primitivos tinham plena convicção de que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiramente Deus, porque ele havia nascido de uma virgem, segundo as profecias do Antigo Testamento, segundo as palavras dos profetas, de que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esses conceitos dos ebionitas causaram um conflito inevitável com os seguidores de Jesus. A tradição central do cristianismo crê que Jesus Cristo foi milagrosamente concebido da Virgem Maria. Lá no Evangelho de São Mateus, que dos evangelhos é o mais judaico, Mateus escreve para os judeus, né? Diz assim, no capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O versículo 20 aqui enfatiza que ela não foi engravidada por um homem, mas que a criança veio do Espírito Santo. Essa é uma doutrina central da fé cristã. Porque Jesus tinha que ser concebido de maneira sobrenatural. Porque, embora ele viesse do ventre de Maria, ele também havia de ser concebido pelo poder do Espírito Santo, cumprindo as profecias veterotestamentárias. Os ebionitas negavam essa realidade. Diziam que Jesus era um grande profeta, mas não era divino. Era um profeta cheio do Espírito Santo. Era um profeta que Cristo veio sobre ele, espiritualmente falando, mas ele não era Deus conforme a concepção cristã. Então essa é uma doutrina fundamental, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, porque aceitarmos Jesus como Deus faz toda a diferença na nossa fé. Porque se Jesus não é Deus, então nós continuamos em nossos delitos e pecados, nós não recebemos perdão, porque só Deus pode perdoar o pecado. Só Deus pode redimir o pecado. Então é importantíssima essa doutrina da divindade de Jesus. Cristo, segundo o Novo Testamento, nasceu de uma mulher, lá em Gálatas 4,4 diz isso. Mas em vez de ser concebido pela união de um homem e uma mulher, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, conforme registra Lucas no capítulo 1, no versículo 35. E assim, a pessoa nascida, aquele ser que nasce ali, era tanto divina quanto humana. É bom ressaltar que a doutrina da Igreja Cristã diz especificamente que Jesus não foi criado, que Jesus ele foi gerado do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então é muito importante isso, porque há doutrinas que dizem que Jesus foi criado, né? Isso vocês vão estudar na história da igreja, quando estudarem o arianismo, né? A doutrina que nega a divindade de Jesus e que diz que Jesus foi um ser criado, maior do que os anjos, mas menor que Deus o Pai. Um outro grupo que trouxe muito problema para a igreja primitiva e que até hoje, nos nossos dias,
ainda incomoda a igreja é o gnosticismo. É uma filosofia, uma crença de natureza sincrética. Sincrética é aquilo que mistura várias concepções de fé, várias ideias, várias doutrinas em uma só. Então ela é sincrética da sua formação, envolvendo as tradições da astrologia babilônica, do dualismo persa, da escatologia e da tradição sapiencial judaica, e também envolvendo a filosofia helênica, que é a filosofia greco-romana, grega e romana. Isso, o gnosticismo cresceu e se expandiu muito na Ásia Menor, e ali ele influenciou o cristianismo de maneira poderosa já no primeiro século. As cartas de João combatem veementemente o gnosticismo. João foi o último apóstolo vivo, né? Já no ano 100, quando João escreve o Apocalipse, escreve a primeira, segunda e terceira carta, já combatendo ali a doutrina gnóstica, né? O gnosticismo, ele coloca crenças que conflitam com a tradição apostólica, né? Primeiro, a negação da divindade de Cristo. Os gnósticos entendiam que Jesus era um ser meramente espiritual, né? Um ser meramente fluido, né? E negavam a sua humanidade. E mais, eles se achavam superiores aos demais cristãos. Diziam, por causa da palavra gnose, que quer dizer conhecimento, eles diziam que tinham conhecimento superior, que estavam acima, que estavam além. Mas uma das doutrinas mais combatidas, por João inclusive, dentro do cristianismo, era a doutrina do chamado docetismo. Vem do grego dorkel, que quer dizer aparência. Diziam os gnósticos que Jesus tinha apenas a aparência humana, mas que ele não era humano. E se ele não era humano, ele não morreu na cruz, ele não derramou seu sangue por nós. Então essa doutrina gnóstica é uma doutrina que envolvia muito paganismo no meio. E eles estavam infiltrados nas comunidades de fé do primeiro século. Então a igreja combateu com veemência o gnosticismo. Nessa primeira aula nós não vamos aprofundar nessas doutrinas, porque nós não temos tempo para isso, né? Apenas dando aqui uma luz, né, para vocês compreenderem o que aconteceu ali na formação, nos fundamentos do cristianismo, né? Vamos ver agora, queridos, os fundamentos primeiros, né, da doutrina cristã. Em primeiro lugar, é importante entendermos, no que tange às crenças centrais da fé cristã, do cristianismo, é bom entender que a igreja cristã nunca foi, desde o princípio, nunca foi algo uniforme, né? As pessoas têm a ideia de que o cristianismo primitivo era tudo bonitinho, certinho, todo mundo acreditava na mesma coisa, tinha aquilo que era básico, né, que era fundamental da fé, que eles não arredavam o pé, que a gente vai falar sobre isso. Mas a maneira de ser, o jeito de adoração, algumas outras doutrinas eram várias. Não existia unanimidade em crenças e práticas, né? Mas as doutrinas centrais, entre elas nós temos o Messias,
a doutrina do Messias, o enviado, o mensageiro, o Cristo. Essa era uma crença primordial, que era a messianidade de Jesus. Mesmo com divergências nos pormenores dessa crença, os grupos cristãos sempre mantiveram, todos eles, que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro José, cumpriu as profecias messiânicas da Bíblia hebraica. Então, para os cristãos primitivos, Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E disso eles não arredavam o pé. Então, isso foi caminhando ao longo dos séculos, né? Uma outra doutrina, aliás, é bom citar aqui um versículo, que está lá em Jeremias 23, 5 e 6, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado o Senhor, justiça nossa. Esses textos estão em Jeremias 23, 5, 6 e também em Miqueias 5, 2. E por isso, tanto Mateus quanto Lucas deixaram claros que José e Maria eram descendentes da tribo de Judá, tribo de Davi, conforme Mateus 1 e Lucas 3, 23 a 38. Gente, nós temos também o Evangelho, né, que é a doutrina fundamental, né, que é a proclamação. A palavra evangelho é uma palavra grega, que no grego é euangelion, né, que é composta aí de dois radicais. Eue, bem, e agelion, ou angelon, né, anjo. Então, traduzindo literalmente, a palavra evangelho quer dizer notícia boa, boa nova, notícia alegre, notícia alvissareira, mensagem alvissareira. Angelos, no grego, é mensageiro, né? Então, na literatura clássica, era um termo técnico para anunciar vitória, libertação e gozo, e usada também para anunciar o fim de uma guerra. Anúncio que, mediante vitória, traz a vitória, a paz, que a paz foi instituída. Então, essa boa notícia, esse evangelho, né, ele era primordial nos primeiros séculos do cristianismo e até hoje, né? Ele é a base da fé cristã. Se você perder tudo do Novo Testamento e ficar só com os evangelhos, você encontra Jesus ali. Eles são textos narrativos biográficos. É nos evangelhos que você vai encontrar o que Jesus fez. É nos evangelhos que você vai conhecer os milagres, conhecer a origem de Jesus. Inclusive lá em Mateus tem até a genealogia de Jesus para mostrar que ele era descendente de Davi. Então é fundamental a messianidade de Jesus e a crença nos evangelhos. Tá? Todo cristão precisa crer nos evangelhos. E também uma outra crença fundamental que a igreja não pode abrir mão é o nascimento virginal de Jesus. Por isso, a ênfase do próprio credo apostólico, quando fala que ele nasceu da Virgem Maria, nasceu de uma virgem, é justamente para mostrar o aspecto espiritual de Jesus,
para mostrar a sua divindade, a sua messianidade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, meus queridos, nós vamos parar por aqui, nessa primeira aula, nesse primeiro contato nosso com vocês, e eu espero que tenha sido esclarecedora a nossa explanação. As dúvidas vocês poderão mandar para nós dos contatos que estarão no site do ISTL, e fala com a gente, nós queremos responder vocês, nós queremos interagir com vocês. Nós temos muito ainda para falar, mas essa primeira aula, para não ficar cansativo para vocês, a gente vai fechar até aqui sobre os fundamentos do cristianismo, essas doutrinas básicas da fé cristã. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço do seu irmão, do seu amigo, Reverendo Haroldo Mendes.